Muito boa noite. Esta é a nossa primeira experiência de trabalho às segundas-feiras. Nós vínhamos sempre desenvolvendo os trabalhos nossos aos domingos, a forma de domingueira AMSUR. Hoje também estamos com uma parceria importante com o Fórum 21, e queria esclarecer algumas coisas. Este evento ele começou a ser organizado no começo de fevereiro, onde a expectativa de confronto Rússia e Ucrânia não estavam ainda claramente no horizonte. Então, este evento não pretendia, e a meu juízo não pretende, exatamente discutir a guerra da Ucrânia, mas entender o contexto em que ela se dá, entender o contexto geopolítico mundial. Com essa lógica, nós convidamos, e estão conosco, os professores José Luiz Fiore e o professor Maringoni, a quem eu vou dar a palavra daqui a pouquinho. Eu queria pedir às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, e que também cliquem no sininho, deem o seu like, porque isto amplifica a visualização posterior do vídeo. Então, eu queria, para dar início aos trabalhos, solicitar que a introdução seja feita pelo Vicente Trevas, presidente do Instituto AMSUR. Vicente, com você. Muito boa noite a todas e todos, e um especial agradecimento ao professor Fiore e ao nosso querido companheiro Maringoni, né? E dizer que esse diálogo AMSUR, agora das segundas, vem num momento importante, não só nos acontecimentos, mas também em relação às nossas emoções, né? Eu acho que todos nós estamos sendo agredidos e confrontados com manipulações, cinismo, enfim, né? Tá difícil para o nosso fígado, né? Mas, de toda maneira, está estimulando a nossa razão, né? Então, nós sabemos que estamos vivendo acontecimentos que estão articulando de forma direta conjuntura e processos mais longos. O tempo curto, o tempo médio estão se relacionando fortemente, né? E, portanto, nós estamos diante de um grande desafio, que é entender a complexidade do que está ocorrendo, né? A partir desse entendimento, termos lucidez, né, sobre o que está em jogo, e aspirar a termos uma inteligência estratégica sobre os rumos dos acontecimentos aí, né? E nada melhor para nos ajudar nessas expectativas a fala, a reflexão de um grande pensador, né, das relações internacionais, né, que é o professor Fiore, de um grande analista e militante, que é o companheiro Maringoni. Então, nós estamos muito assim, felizes por esta oportunidade, numa situação de tragédia, de encruzilhadas para o conjunto da humanidade, né? Então, com essas expectativas, eu passo ao granado a condição dos nossos trabalhos, desejando uma reflexão coletiva que corresponda às nossas expectativas. Então, um bom trabalho a todos nós. Granado, é com você. Muito obrigado, Vicente. Bom, passando imediatamente, então, aos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra ao professor Fiore, pedindo, professor, que ligue o seu microfone. Tá. Tá.
Estamos ouvindo. Começo eu? Então, Sim, tá. começa. Tá legal. Primeiro, lógico, quero agradecer o convite de vocês, não os conhecia, nem o grupo de vocês, mas desde o momento do convite me pareceu um grupo muito importante de troca de ideias, e é com esse espírito que estou aqui, né? Inclusive com o prazer de compartilhar com o Gilberto essa mesa. Já compartilhei com ele recentemente um livro que ele editou, enfim. E é lógico que o tema que vocês propõem, não, me parece... Como é que faz para ficar forte isso aqui? O tema que vocês propõem, genericamente, é a conjuntura geopolítica mundial, digamos, nesse momento em particular, rigorosamente impossível de tratá-la ou tentar enquadrá-la num espaço de 20, 30 minutos de exposição, no máximo, não? Por isso, em certos momentos, quando o mundo está em velocidade normal, de brigadeiro, céu de brigadeiro, como o pessoal costuma dizer, até se pode tentar organizar um panorama geral e tal. Mas nesse momento em que está tudo arrebentando por tudo que é lado, me parece que é necessário, oportuno, indispensável focar em alguma coisa, não é? E é óbvio que a proposta imediata, me parece a mais sensata, seja focar na crise e na guerra da Ucrânia, não é? Também ela hoje já se transformou numa crise gigantesca que está abarcando quase todo mundo, não é? Está se difundindo seus efeitos econômicos, políticos, geopolíticos através do mundo, não é? E por isso eu vou tentar apenas formular algumas ideias, algumas hipóteses, de forma extremamente sintética, simples, telegráfica, né? Mas bem com o objetivo de estimular uma conversa do que propriamente fazer uma conferência, digamos. Até porque a gente está rigorosamente em cima do vulcão, né? Nós estamos vivendo uma situação que é uma explosão, e nesses momentos é muito difícil de fazer análises e previsões, até porque a gente carece das informações fundamentais pela distância, porque nós não somos um ator central nessa crise, não? Enfim, mas dentro do possível é o que a gente pode, é o que eu posso tentar dizer para vocês, ou enfim, sugerir como ideias para vocês. Desde logo, eu acho que é fundamental separar, digamos, minha posição como cidadão, como crítico, como um ser ético, contrário ao uso da violência e da guerra como instrumento de imposição da vontade de um povo sobre outro povo. Isso de partida, quero deixar declarado para não caber dúvida nenhuma. Até porque, no meu caso, por uma questão de coincidência na vida, digamos, o meu ofício, o meu tema de pesquisa e de estudo acadêmico é o sistema internacional, nesse momento, ou pelo menos nessas últimas décadas, não? É o sistema internacional. E, portanto, entender como é que esse sistema se move, como é que se expande, como é que conflitua, se hierarquiza, não é? E portanto, é dessa perspectiva, não é, de cientista ou de pesquisador que eu estou falando. E não como um militante, vamos dizer assim, público, pacifista ou contrário à guerra. Não. Estou falando como um analista do sistema internacional, não é? Eu hoje até pensei nisso porque vinha pela rua e vi uma revista, eu acho que é semanal, não sei, cuja capa dizia assim, o preço da insensatez, o preço da insensatez, não é? E aí pensei com meus botões, tá certo, que se eu me colocasse numa posição, digamos, se eu fosse um psicoanalista, não é? Eu estaria, no caso, analisando
o inconsciente de um paciente ou de um sistema, que é o sistema internacional, sem que me caiba a mim, enquanto analista, julgar se esse cidadão ou esse sistema é insensato ou não é insensato. Até posso, desde um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, fazer esse tipo de juízo. Mas não é minha intenção aqui. Não estou nem torcendo para um lado, nem torcendo para o outro, tá certo? Nem necessariamente dizendo que alguém é mais insensato do que alguém. Pelo contrário, talvez a triste mensagem que fica dessa pequena fala minha hoje é de que o sistema está funcionando, como dizem os gringos, as usual, não? De um lado como do outro, e há muito tempo. Não? Mas, enfim, vamos por partes. Eu vou dividir minhas observações telegráficas em 4 tópicos. O primeiro seria, digamos assim, o conflito, a guerra, seus antecedentes imediatos e um pouco mais distantes, e suas referências comparativas históricas. Segundo, a invasão e a guerra propriamente dita, que está em pleno curso e que é difícil de analisar, até porque não somos militares, nem temos a informação, mas, enfim, algo que se pode pensar. Terceiro, seriam os impactos e consequências imediatas, geopolíticas e econômicas desse conflito, dessa guerra, e, por fim, algumas hipóteses, alguma ideia, alguém diria, alguma chutação sobre perspectivas de mais longo prazo que podem decorrer desse conflito. Portanto, de forma telegráfica, primeiro ponto, os antecedentes. É mais ou menos conhecida a reivindicação russa que levou ao conflito. De forma imediata, a Rússia apresentou um ultimato no dia 15 de dezembro passado, pedindo a neutralização militar da Ucrânia e a suspensão do processo expansivo da OTAN em direção ao seu território, em particular, pedindo a não inclusão da Ucrânia dentro da OTAN e dentro da União Europeia. Na verdade, essa demanda da Rússia, hoje em dia já está mais ou menos, toda a imprensa fala muito, narra muito, então isso é muito rápido, acho que todo mundo está ao tanto disso. Essa demanda russa não é recente, não é de dezembro, nem muito menos. Na verdade, ela data, pelo menos de uma conferência, de uma fala que ficou muito marcante, muito importante, do Putin, numa época em que ele era um camarada menos conhecido, em 2007, numa conferência de segurança de Munique, que é uma conferência anual muito importante, tá? E onde ele falou, né? Era uma espécie de neófito na comunidade de segurança internacional, e foi ali que, pela primeira vez, ele explicitamente disse essa expansão e a forma que está sendo feita é uma ameaça para a Rússia, intolerável para a Rússia, né? Nós não poderemos tolerar isso. Tem um limite, não é? Na verdade, algo havia sido definido de maneira muito imprecisa na década de 90, mas a OTAN passou todas as coisas que haviam sido acordadas. E, portanto, foi a primeira sinalização. 2007, Munique. 2008, ano seguinte, apesar da advertência, e como de fato foi tratado como um neófito sem poder, e não tinha mesmo, não é? Houve uma conferência da OTAN em Geórgia, na Geórgia, estava marcada, enfim, onde seria tratada o pedido de ingresso da Geórgia e da Ucrânia na OTAN. Exatamente na contramão, em oposição radical à solicitação diplomática que havia sido feita pelo senhor Vladimir Putin no ano anterior. Um desconhecimento total do que ele havia proposto. Não é? Isso levou, é sabido, a uma intervenção militar, a primeira tentativa de intervenção militar da Rússia depois de ter sido destruída como União Soviética na Geórgia. Uma intervenção que foi, afinal, do ponto de vista dos interesses da Rússia, não é positiva, no sentido que eles conseguiram parar o processo de inclusão da Geórgia naquele momento, né, interromper a própria conferência que teria curso naquele período, se não me lembro, foi julho ou coisa parecida, de 2008. Lembro que, inclusive, escrevi nessa época um artigo sobre o significado dessa pequena guerra na Geórgia como sendo o primeiro sinal militar da Rússia de um basta à expansão
da OTAN. Sendo que a OTAN não é apenas, como todo mundo sabe, nesse grupo não preciso perder tempo em explicar, uma organização puramente defensiva, ou não é entre países pacifistas ou coisa parecida. É uma organização militar, é uma organização que foi montada para o enfrentamento com a União Soviética, que se manteve depois do fim da União Soviética, não é? Basicamente, é uma organização bélica. Né? Já veremos isso, porque ela teve várias intervenções já nos anos 90. De qualquer maneira, aqui eu acho que cabe para reflexão uma espécie de um pequeno flashback histórico sobre a longa duração da história russa, para entender por que eles se sentem, não só pela extensão que a Rússia tem, isso todo mundo sabe que é o país mais extenso do mundo, e tal, mas tem uma fronteira onde eles se sentem permanentemente ameaçados e frágeis, que é a fronteira deles com a Europa, muito mais que a fronteira deles depois que venceram os mongóis com a China, tá certo? E alguma razão eles têm, porque, a despeito da acusação permanente de que os russos sejam expansivos, na verdade, quem invadiu a Rússia quase invariavelmente através da Polônia, do território atual da Polônia, por isso que a Polônia não existia nesses séculos tantos para trás, não é? Depois existiu, depois deixou de existir, mas enfim, bom. E da Lituânia e da Ucrânia. Né? Esses são, digamos assim, o corredor de passagem por onde passaram, né? Já no século XIII, os cavaleiros teutônicos do Papa invadindo a Rússia, depois foram derrotados, a famosa Batalha do Lago e tal. Né? Mais à frente, depois que a Rússia começa a se expandir em direção à Ásia, a partir do reinado de Ivan III e Ivan IV, a Rússia foi invadida pelos poloneses no início do século XVII, a Rússia foi invadida pelos suecos no início do século XVIII, a Rússia foi invadida pelas tropas de Bonaparte no século XIX, a Rússia foi invadida por várias potências ocidentais depois da Primeira Guerra, em 1921, que é uma guerra que pouco se menciona, em geral como se fosse uma guerra civil interna da Rússia. Não, é uma guerra onde se intervieram todos, franceses, ingleses, norte-americanos, e foram derrotados em 1921, 22. Depois a Rússia foi invadida pela Alemanha em 1941 e, finalmente, depois do fim da Guerra Fria, não é? Na década de 90. Isso é, a razão para que esse povo se sinta frágil e ameaçado pelo lado europeu, a despeito de que os europeus, não é? Pelo menos desde o século XIX, e depois com o famoso Alfred Mackinder, o geopolítico inglês, e depois com George Kennan, na década de 40, sempre dizem que a ameaça terrível que vem sobre a Europa vem da Ásia Central, vem da Rússia. Tá certo? Quer dizer, uma demonização constante da Rússia, que começou logo depois do Congresso de Viena, em 1819. Não é? Portanto, não é uma coisa recente, apenas chama a atenção de por que esses senhores russos consideram a Ucrânia um corredor de passagem. Se a hipótese de ter a Ucrânia armamento da OTAN, ou a Ucrânia fazer parte da OTAN, é você ter armamento balístico ou eventualmente atômico a poucos quilômetros da capital da Rússia, de Moscou. Não é? Do ponto de vista militar, de defesa, geopolítica, é perfeitamente compreensível, e quase todos os analistas militares e geopolíticos não ideológicos reconhecem essa importância da Ucrânia do ponto de vista da segurança da Rússia dentro desse sistema interestatal criado pelos europeus e que se move segundo essas regras. Não estamos questionando se esse sistema é melhor ou pior. Eu gostaria que ele não fosse assim, sim, gostaria que ele não fosse assim, mas é assim que ele funciona. E, portanto, a questão da segurança é absolutamente central na vida dos Estados nacionais, e mais ainda nas grandes potências. A Rússia é uma grande potência desde o século XVIII e XIX. Tá certo? Desde o tempo dos Romanov, isso é muito antes da questão do período soviético. Pois bem, portanto, do ponto de vista mais longo prazo dos antecedentes, a segunda grande reivindicação da Rússia não é apenas em torno da Ucrânia, não é? É uma reivindicação no sentido de que a OTAN recue e que se rediscuta
não é? O mapa geopolítico europeu e da Europa Central desenhado pelas forças vitoriosas das potências ocidentais depois do fim da Guerra Fria. Essa é a questão central. Certo? Não houve ali um acordo de paz, não houve uma definição clara das fronteiras de cada um, não é? E, a partir dali, pelo contrário, o que houve foi um avanço contínuo da OTAN e dos Estados Unidos em direção à Rússia. Essa é a segunda grande reivindicação, essa é a segunda grande questão estratégica que está por detrás do posicionamento russo, da intenção russa, isso basta de expansão e recuem, não é? E retirem da fronteira russa, né, dos territórios próximos à Rússia, isso é Polônia, República Tcheca, Hungria, sei lá, blá, 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 entende o armamento mais pesado, não é? E, no limite, o armamento atômico, que os Estados Unidos estiveram falando na possibilidade de transferir o armamento atômico que eles têm na Alemanha para o território da Polônia. Tá bem? Pois bem, essa reivindicação russa não tem nada de exorbitante, nem nada fora da história do sistema interestatal dos europeus, que os europeus inventaram, e ao qual nós aderimos depois. Tá certo? Já faz há muito tempo, um diplomata francês, outro dia escrevi até sobre isso, o Abbé de Saint-Pierre, no início do século XVIII, talvez tenha sido dos primeiros que sacou a ideia de que uma das causas principais das guerras, das novas guerras, é sempre a reivindicação dos derrotados da guerra anterior, não é? Ou a revanche dos derrotados da guerra anterior. Não é? Isso dizia Abbé de Saint-Pierre, mas Hans Morgenthau, cientista político alemão norte-americano, no final da Segunda Guerra Mundial, formulou isso de forma claríssima. Essa é a ideia de que, ao avanço de um império sobre o território, depois você vai ter uma resposta igual e contrária, e muito provavelmente uma nova guerra. E daí uma dinâmica, né, constante de guerras e pazes e novas guerras. Muito bem. Neste caso, entretanto, talvez seja uma pequena novidade o fato de que os russos colocaram de forma peremptória a sua vontade geopolítica de recuo da OTAN, da Ucrânia, e de revisão do desenho geopolítico europeu pós-Guerra Fria, o colocaram pacificamente. Né? Colocaram sobre a mesa algo que eles vinham solicitando há mais de 15 anos. Tá certo? Colocaram sobre a mesa, agora a questão é a seguinte: nosso desejo é negociar. Muito bem, todos nós sabemos, entende? Não precisamos perder tempo com isso, não é? Que essa negociação não deu em nada. Isso na verdade, tanto os Estados Unidos quanto a OTAN, quanto a própria União Europeia. A União Europeia não tem autonomia nenhuma na questão militar, mas, de qualquer maneira, não é? Desconheceram rigorosamente todas as reivindicações russas. Né? Esse foi o período em que os russos estiveram, portanto, aí na fronteira da Ucrânia durante 1, 2, 3 meses, esperando algum avanço nas negociações que eles estavam propondo. Qualquer que fosse, nenhum, absolutamente nenhum. Na verdade, até esse ponto, há que reconhecer, entende, o comportamento dos vitoriosos em 91 teve como característica central a arrogância que sempre tiveram os europeus com relação aos seus derrotados e que os Estados Unidos manteve depois que os sucedeu na hegemonia mundial. Basicamente, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos são as duas grandes potências anglo-saxônicas que dominaram esse mundo interestatal nos últimos 300 anos com extraordinária arrogância. Não é? Portanto, não houve nenhuma consideração pela reivindicação dos russos, não é? Além disso, mais do que isso, desde pelo menos 2010, um pouco antes, um pouco depois, né, a Rússia passou a ser declarada diretamente em todos os documentos estratégicos norte-americanos como adversário, como inimigo. Os dois principais adversários dos Estados Unidos, seja na visão do Trump, seja na visão do Obama,
seja na visão do senhor Biden, é Rússia e China. Ponto, acabou esse assunto, não tem conversa. Não é? Portanto, há uma declaração ex ante de que eles são inimigos. A mesma declaração que o Foreign Office fez em 1819, quando já viu na Rússia do Alexandre III o inimigo, o principal inimigo, logo depois da paz de Viena. Né? Já definiram quem é o próximo inimigo, a Rússia, e segue sendo até hoje. Não é? Pois bem, a questão central nessa solicitação, nessa resposta, dessa indisposição de conversa das potências ocidentais e, sobretudo, da dupla anglo-saxônica, os outros hoje em dia não contam para nada, não é? Na verdade, responde à percepção que eles têm, clara e absolutamente correta, de que se eles cedem, não é? É muito fácil dizer cedam, negociem, mas se eles cedem, eles estarão abrindo mão de um monopólio que eles tiveram nos últimos 300, 200 anos, não é? De realizar intervenções militares e guerras arbitrais, não é? Como juízes em última instância de todos os conflitos ao redor do mundo. Tá certo? Você estaria admitindo, ao aceitar que a Rússia tem razão, né? E isso vai valer também para a guerra agora, por isso que a dificuldade de negociar qualquer coisa nessa guerra não é esse rapaz, esse comediante que preside a Ucrânia, é a OTAN e os Estados Unidos estão por trás desse rapaz que não estaria mais aí se não fosse por eles, tá certo? A ideia de que você não pode tolerar agora no caso da guerra, mas antes do caso das negociações, que um país igualmente capitalista, não é socialista, não é revolucionário, pelo contrário, extremamente governado por pessoas extremamente conservadoras, tá? Um país capitalista está se propondo a arbitrar os conflitos internacionais, exatamente como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fizeram nesse momento, e usando da força militar. É dividir o poder militar, é dividir o poder de arbitragem no mundo. É isso que é intolerável. É isso que é intolerável, em última instância. Pois bem, passemos então à guerra. Não é? Vocês me digam, eu não sei exatamente o tempo, acho que não combinamos isso previamente, mas se houver algum problema de tempo, peço a vocês que me avisem. De qualquer maneira, eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que o Gilberto possa imediatamente falar. Não é? Aqui a segunda observação que eu faria é sobre a guerra propriamente, seus desdobramentos. A primeira coisa que eu acho fundamental é que é muito difícil de julgar ou analisar a decisão que foi tomada no dia 24 de invadir o território. Eu mesmo escrevi um artigo pouco antes, onde eu imaginava que a posição mais forte para a Rússia, tendo em conta os interesses da Rússia, seria ficar em Donbass, né? E exercer uma pressão constante para a não inclusão da Ucrânia na OTAN. E, eventualmente, inclusive, fazendo intervenções militares cirúrgicas toda vez que a OTAN introduzisse armamento no território ucraniano. Isso é o que eu imaginaria, mas eu não sou militar, não entendo de guerra e não sei exatamente que fatos e informações pesaram na decisão da Rússia invadir o território ucraniano, que é uma invasão extremamente complexa, onerosa, enfim, já vamos falar disso. Não é? Entretanto, a primeira coisa, de novo, fundamental, é que não tem novidade nessa incursão russa com relação à história do sistema interestatal. Desde a sua primeira hora, foram feitas incursões militares para impedir que terceiros tomassem posições que um determinado país considerava estratégicas. Quase que poderia dizer que uma das primeiras, sei lá, foi da própria Espanha do Fernando, quando invadiu a Itália para impedir que a França tomasse conta do norte da Itália. Depois, a Espanha impediu, em 1580, botou Portugal para dentro para impedir que a Inglaterra e a Holanda tomassem Portugal, e por aí vai. Para que falar da famosa invasão de Guilherme de Orange, que invadiu a Inglaterra e derrubou o rei Jaime I, para impedir que os católicos de Luís XIV tomassem a Escócia e dominassem a Inglaterra. Depois os ingleses chamaram isso de gloriosa revolução, mas é fantástico, foi uma gloriosa derrota inglesa para os holandeses.
De qualquer maneira, os holandeses foram lá e salvaram e protegeram o território inglês da invasão dos católicos de Luís XIV. E por aí seguem intervenções desse tipo. Não é necessário falar da intervenção absolutamente sem fundamento da Inglaterra e dos Estados Unidos no Iraque em 2003, por cima do Conselho de Segurança, contra a vontade das Nações Unidas, enfim. Não, isso digamos, só em conversas extremamente ideológicas você pode perder tempo com isso. Melhor tocar em frente. Eu acho que há que reconhecer que essa é uma prática regular dentro do sistema interestatal de origem europeia há 500 anos. Bom, não é propriamente uma coisa inovadora. Não é? Talvez seja inovador, sim, o fato de que, nesse momento, quem está fazendo essa intervenção não seja os Estados Unidos, não é? Que, no período de 1990 até 2000, fez 48 intervenções militares no mundo, 48 intervenções militares no mundo, e depois, no período de 2001, até 2000, até 17, para não ser, 2000 e 2017, fez 24 intervenções militares, né? Fez 100 mil bombardeios aéreos. Só o Obama fez 26 mil bombardeios aéreos, né? E houve um momento agora, recentemente, nessa década, que os Estados Unidos estavam em luta e bombardeando simultaneamente 7 países soberanos, igual que a Ucrânia. O que não justifica, não é isso que justifica que a Rússia... Não, é apenas, eu estou falando aqui como uma espécie de um anatomista, estou descrevendo como é que é o sistema, que é assim que ele funciona. O intolerável é que esteja sendo feito pela Rússia. Essa é uma prática. 48 intervenções em 10 anos, não é? E 24 intervenções em 16 anos, tá certo? E nesse período de 30 anos, os Estados Unidos foram responsáveis por 3 milhões de mortes. É isso que às vezes irrita certas pessoas que consideram uma hipocrisia toda essa fala na mídia, que tem razão, que as crianças, as senhoras morrem. A guerra é uma coisa terrível. Em qualquer circunstância, com poucos ou muitos mortos. Mas o que chama a atenção muitas vezes das pessoas é que boa parte dessa informação sobre o que está acontecendo em termos de padecimentos na Ucrânia, não é? Vem exatamente de um país que foi responsável por 3 milhões de mortes e 5 a 6 milhões de refugiados nesses últimos 30 anos. Tá certo? De um país que hoje, os Estados Unidos, que são tão vigorosamente nervosos, eles têm 800 bases militares ao redor do mundo e mais 700 bases dentro do território deles. 300 mil soldados ao redor do mundo e acordos militares com 130 países. Portanto, do ponto de vista estritamente, rigorosamente descritivo, se trata de um enfrentamento entre um grande império militar global, não é? E através de um instrumento seu, enfim, a Ucrânia com uma outra potência também militar, não com pretensões globais, porque não tem condições para isso, mas, enfim, que se move pelas mesmas regras que os norte-americanos se movem e pelas mesmas regras que sempre se moveram os britânicos, que são os maiores reclamadores nessas circunstâncias, não? Os que difundem mais propaganda e está nesse jogo, nessa batalha de narrativas entre uns e outros. Pois bem, como eu disse para vocês, o que está em questão, do meu ponto de vista, nessa batalha, nesse momento, e por isso mesmo eu acho que essa guerra não deve interromper. O mais provável é que ela seja tão longa quanto o tempo em que a OTAN sustente esse rapaz comediante, presidente, não é? E põe armamentos irregulares, enfim, de todo tipo dentro da Ucrânia para manter esse negócio. É possível que façam. Já fizeram isso com a antiga União Soviética no Afeganistão e derrotaram a União Soviética. Portanto, não é improvável que tentem repetir a mesma coisa, prolongando uma guerra que não é bem Vietnã, mas é mais bem o Afeganistão da década de 80 do século passado. Poderia ser.
né? Sobretudo porque, dado o passo que deu a Rússia, ela não tem como recuar, né? Se ela recuar, é uma derrota muito grande, né? Para o que eles já fizeram. Tá certo? E, portanto, isso aí deve ficar... Muito bem. Passo ao terceiro... Deve se prolongar, acho eu. Bom, tomara que não. Acho que é. Terceira, observações, rapidamente, as consequências imediatas. Eu acho que as consequências imediatas da guerra estão visíveis, não é? E foram absolutamente desastrosas para a Rússia, não é? E para o Putin. Tá certo? A imprensa hoje já comenta isso e me parece que tem fundamento imediato, de efeito imediato. Essa guerra conseguiu reanimar a presidência do Joe Biden, que estava um presidente fraco e em declínio, né? E se reanimou. Essa guerra conseguiu colar com durex a União Europeia e a OTAN, deu um sentido, de novo, de um inimigo, para que, mais ainda, o de sempre, a velha e terrível Rússia bárbara que Napoleão já achava, né, desde sempre ameaçando o Ocidente. Então, já é um espantalho que todos conhecem, tá? E, de fato, com essa guerra, nesse momento, a Rússia foi, de novo, recolocada na cadeirinha do principal bandido do sistema internacional. Não é? A própria Europa dá uma impressão de unidade, e os Estados Unidos e a Europa parece que estão absolutamente harmonizados depois do trauma de Donald Trump, né? Evidentemente, o pacote de maldades que foi providenciado por essas 4, 5 potências que controlam o sistema financeiro internacional deve provocar, já está provocando, um estrago econômico de extraordinárias proporções. Então, os efeitos imediatos, não propriamente no campo militar, mas em vários campos simbólicos, sobretudo porque a Rússia não tem a capacidade de defender sua narrativa com os mesmos meios que nesse momento ficaram visíveis. É uma coisa, me parece, do ponto de vista estritamente acadêmico, que essa guerra como que facilitou aulas que dei durante muitos anos na universidade, tentando explicar como é que o sistema funcionava e como é que essa aparatagem toda respondia. E me serve, não, sempre não teria conspiratório. Na hora do vamos ver, de repente o pessoal viu que até esqui, esporte, concurso de cachorrinho, gatinho, árvore, sei lá, uma avalanche em cima da Rússia, mas particularmente, evidentemente, as sanções econômicas e financeiras que deverão ser, pelas quais a Rússia pagará um preço muito alto. Passo para o último ponto, algumas hipóteses sobre as consequências de longo prazo. Não é? Acho que, evidentemente, já não há mais como borrar o fato de que teremos uma nova fronteira na história geopolítica do mundo. Teve antes, depois dos atentados de 11 de setembro, teremos antes e depois da guerra da Ucrânia. Não é? O sistema mundial, o sistema interestatal volta a funcionar a full, não é? Movido pelo que eu poderia chamar, é óbvio que isso demandaria muito tempo para defender isso, até pelas leis básicas da geopolítica do sistema interestatal capitalista, não é certo? Agora, acho que se essa guerra se prolongar, digamos, é muito provável que essa unidade eufórica dos europeus com os norte-americanos comece a se fragmentar, né? Começa a se fragmentar, em primeiro lugar, porque o estrago econômico russo provocará um blowback pesado na economia europeia, e todos já estão percebendo. E pode ser pior. Se realmente agravarem as sanções e a Rússia resolver cortar diretamente a energia da Europa. Enfim, é uma implosão econômica que implode a Rússia, mas implode a Europa também. Não é? A Europa não tem como substituir, isso é uma lorota, né? Substituir a sua dependência energética da Rússia, em particular do gás russo,
para fazer essa substituição e mudar a matriz energética russa, que as pessoas hoje falam com extraordinária facilidade, como se fosse da noite para o dia, tomará no mínimo 1, 2 a 3 anos. Portanto, não é uma coisa que tem a ver com a crise que vai vir agora, imediata, né? A mesma coisa vai bater na área dos alimentos, porque hoje a Rússia, a Ucrânia são grandes exportadores de grãos, são grandes exportadores a Rússia de minério, que a Europa usa, e, portanto, a pressão inflacionária sobre a economia europeia faz prever que, a médio prazo, né, a bomba econômica vai estourar em cima da Europa. Tá certo? Com perda de competitividade, não é, da sua indústria, que já estava baixa pelo preço da energia na faixa dos 80, imagina que hoje a energia está na faixa dos 130, e hoje já houve um vice-ministro russo que falou na hipótese da energia passar até $300, se por acaso sancionarem a Rússia, impedindo a exportação do seu óleo e do seu gás para a Europa. Portanto, acho que no médio prazo, do ponto de vista econômico, a Europa sofrerá consequências mais graves do que as russas, porque também tem menos capacidade de fazer uma coisa que a Rússia já fez 9, 10 vezes na sua história, que é se fechar e construir uma economia de guerra e se reconstruir como economia de guerra, que é provavelmente o que eles serão obrigados a fazer com maior ou menor integração com a China, evidentemente, mas independente disso, mas devem se aproximar muito mais do modelo estatal chinês do que o modelo liberal que eles estavam seguindo. No terceiro lugar, não tenho certeza que os Estados Unidos de Donald Trump apoiem os Estados Unidos de Joe Biden nas eleições desse ano e na próxima, e que, portanto, ambos se unam amorosamente contra a figura demonizada do Sr. Putin. Não creio. Não creio. Creio que seguirá o confronto e provavelmente o Sr. Biden será atacado por outros lados, enfim, em função da sua condução pouco agressiva com relação à guerra da Ucrânia. Por último, acho, só focando nesses grandes atores, que provavelmente, a China possa acabar sendo a grande ganhadora econômica desse conflito. Não apenas porque os impactos inflacionários serão muito menores, não apenas porque ela seguirá tendo acesso à energia russa a preços mais favoráveis, provavelmente, não é? Em troca do apoio financeiro que ela dará à Rússia, tá certo? Mas também, e isso é que eu acho que pode ser uma coisa extremamente complicada para o Ocidente, é o que a China está aprendendo com essa pacote de maldades econômicas financeiras lançadas sobre a Rússia. Não é? Isso na verdade, no longo prazo, a grande novidade, do meu ponto de vista, que vai vir desse conflito não vem pelo lado geopolítico, vem pelo lado geoeconômico. Porque, de certa forma, os Estados Unidos e seus principais aliados financeiros, movidos pela intenção de destruição do seu adversário, semi-adversário militar, né, estão explicitando a natureza política da chamada economia de mercado. E como eu já disse a uns alunos meus, eu passei 40 anos tentando explicar aos economistas como é que funcionavam os mercados e o capital, e a dimensão de poder que existe nisso, e a dimensão extraordinária de poder que existe na moeda de referência internacional, que uma vez foi a libra e hoje segue sendo o dólar. Isso agora ficou absolutamente escarrado. Hoje, por exemplo, eu acabava de ler ainda há pouco, antes de entrar aqui com vocês, que as petroleiras todas solidarizaram com o Estado americano, estão saindo da Rússia, estão desinvestindo na Rússia. Isso tomará muito tempo, isso tudo é uma coisa muito de efeito retórico, depois essas coisas não são bem assim. Mas, de qualquer maneira, o que importa é que todos estão entendendo como é que funcionam as grandes petroleiras privadas, agora e sempre, apenas que na guerra fica muito mais explícito alguma coisa que não entra na cabeça, por exemplo, de alguns liberais, enfim, sei lá, de países menores como o nosso, no caso, menores nesse sentido aí da coisa. Não é? Então, termino dizendo para vocês
que eu acho que depois dessa guerra, né, o sistema internacional vai ter uma mudança, uma reconfiguração geopolítica extraordinária. Já estava em curso. Sempre acaba acontecendo uma guerra que, então, não é, estoura, não é? Uma espécie de uma grande explosão expansiva do sistema e que agora está certo. Mas não é? Do meu ponto de vista, esse sistema ele vai se redesenhar, ele vai se reconfigurar, ele vai se hierarquizar, talvez, em alguns pontos seus, mas seguirá obedecendo às mesmas e velhas regras de conflito, guerra e paz do sistema interestatal, inventado pelos europeus. Agora, do meu ponto de vista, da onde vem a grande novidade depois dessa guerra, não é pelo lado geopolítico, é pelo lado geoeconômico, tá certo? Porque, de uma vez por todas, não é, a economia de mercado desvelou as suas imbricações políticas com a guerra e com as grandes potências e nunca mais será a mesma. Tá certo? Não há só um governante inteiramente imbecilizado pela ideologia econômica liberal pode seguir acreditando em concorrência perfeita, mercado, preço do petróleo estabelecido no mercado, só esses paspalhos, enfim, sei lá, os senhores aí, tipo Petrobras, nesse momento, tá, que é uma tristeza, mas enfim, é o que tem aí. Mas eu diria que, até como cientista político e como uma pessoa que há muitos e muitos anos escreve sobre isso, eu diria, terminando, que essa guerra está fazendo com que, finalmente, a economia capitalista seja tragada pela luta de poder da geopolítica. Obrigado, um abraço para vocês. Estou à disposição para te conversar depois do Gilberto. Muito obrigado, professor Fiore. Eu vou, sem mais delongas, passar para o Marigoni, pedindo desculpas, porque minha câmera está com problema, ela fica caindo toda hora. Então, desculpem se eu falar sem imagem. Marigoni, com você, liga seu microfone, por favor. Liguei. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer imensamente aos amigos e companheiros aí da AMSUR e do Fórum 21. É a segunda vez que vocês me honram com o convite. E eu quero dar uma especial boa noite ao professor Fiore. O professor Fiore é meio que bibliografia de todos nós que ou estudamos ou nos interessamos por relações internacionais. É um autor fundamental pela... Bom, eu não preciso falar muito. A exposição estupenda que o professor fez aqui, tanto na sua largueza da atualidade, na sua visão geopolítica e geoeconômica, mas na profundidade histórica, já dão uma dimensão da importância do peso da guerra como um ponto culminante das tensões do sistema internacional. Eu vou fazer uma intervenção bem mais curta, eu quero ver se eu falo em 20 minutos, até porque eu vou poupar vocês de repetir questões históricas aqui que foram faladas com brilho pelo professor Fiore. Eu quero dizer o seguinte, nesse final de semana, eu li o editorial principal da Economist. Eu sou um leitor mais ou menos regular da Economist desde que a revista foi para a internet, há uns 20 e poucos anos. E eu fiquei espantado, porque os textos editoriais, são 7 ou 8 na abertura da revista, são, em geral, além de muito bem escritos, muito bem fundamentados, eles fazem aquilo que a gente, no movimento comunista, falava, dão a linha para a imprensa mundial, eles dão a formulação essencial em vários tópicos. O editorial principal é sobre a guerra, como não poderia deixar de ser. E a Economist tem um tom, não sei se por ela ser britânica de um ex-império ou por eles estarem no topo de uma situação com vento a favor, eles têm uma arrogância tranquila, mas uma arrogância até convidativa à leitura. Esse editorial é absolutamente destrambelhado. É um editorial alarmista. Eu não li os editoriais da Economist entre julho e setembro de 1940, durante a Batalha da Inglaterra, quando Londres estava sendo bombardeada.
imagino que deva ser algo no tom. Mas o mote principal é o perigo de um confronto nuclear. E a Economist vai além. A Economist coloca: Putin começou com a Ucrânia, vai passar a Geórgia, a Moldávia, aos estados bálticos, se não for detido. E que a necessidade, a Economist não acredita que se chegue, quer dizer, coloca em dúvida, mas coloca com muito alarme, o enfrentamento militar, em especial pela proposta que o Zelensky está colocando, de estabelecer uma zona de exclusão aérea, quando mísseis da OTAN de qualquer país vizinho podem alvejar aviões russos, e a Rússia vai ter pretexto para bombardear países vizinhos e bombardear com uma letalidade muito mais alta, no raciocínio da Economist, e a única solução para a revista é a remoção do Putin do poder. Ou seja, ela de uma maneira mais elaborada, ela dá a linha, ela sintetiza o que o Jornal Nacional está fazendo. Ela sintetiza o que a imprensa está vulgarizando, a mídia está vulgarizando ao redor do mundo. Isso coloca para a gente uma questão muito séria, que está evidente que essa não é uma guerra localizada e nem é uma guerra, vai muito além de uma guerra por procuração, como os conflitos no chamado Terceiro Mundo, na época da Guerra Fria. Talvez, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tenha um conflito de tamanhas repercussões globais. Nem essa discussão se é uma ou não, vamos ter ou não uma Terceira Guerra Mundial. Se a gente for flexível, nós estamos num conflito global. Ele não se dá na ponta da baioneta, na ponta das armas ou na cabeça dos mísseis. Mas ele não... Se a gente pega a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, as guerras de libertação pela África, pela Ásia, se a gente pega isso na Guerra Fria, no pós-Guerra Fria, as citadas invasões do Iraque, do Afeganistão, bombardeio no Kosovo, na Líbia, não tem nenhuma que tenha esse impacto e essa repercussão global. Não é porque o Putin é o inimigo, o bandidão da hora, o Lex Luthor do mundo, o Coringa do mundo, como a mídia está tratando essa guerra. O binarismo que o Jornal Nacional, a Globo News e a TV francesa, a RAI italiana, a BBC londrina, a CBS nos Estados Unidos, a Fox até menos, por incrível que pareça, colocam um binarismo de filme da Marvel. Essa guerra precisa não só ser difundida, mas ela precisa ser compreendida pelo comum dos mortais. Eu vejo muita gente falar o seguinte: mas agora todo mundo é especialista em Ucrânia, agora todo mundo é especialista em Rússia. Sim, é muito bom que seja assim, é elitista essa apreciação, porque todo mundo está discutindo política, não pode haver esse monopólio. E isso mostra o impacto que a guerra está tendo, não só na vida de praticamente todos os países do mundo, mas na vida de cada cidadão. E esse impacto que é colocado pela Economist, se a gente for um pouquinho mais para trás, se a gente recuar uma semana, 10 dias, a gente vai ver a matriz dele no discurso do Biden. O discurso do Biden da terça-feira da semana passada é uma peça que deve ser lida e assistida, porque é um discurso de uma brutalidade, de uma violência, falada com uma voz tranquila. O Biden parece um rotariano falado numa convenção da Casa da Amizade, falando numa convenção do Rotary em Washington. O Biden, com a maior candura, volta a colocar alguns lugares comuns da Guerra Fria no microfone. O primeiro deles é o seguinte: nós estamos defendendo o free world, nós estamos defendendo o mundo livre. É algo que não era falado, pelo menos eu não me lembro de ser falado desde 1991. Mas isso é o de menos, que ele vai falar, que ele vai reapresentar esse palavreado da Guerra Fria, é o de menos. O mais é que ele usa o discurso dele para fazer o que se faz em situações de confronto com o inimigo. Você, antes de mais nada, até antes de entrar em guerra, aí estava no meio da guerra, você desumaniza o inimigo, mostra que ele não é igual a você, que ele é diferente, e por isso ele pode e deve ser eliminado. O discurso do Biden vai além. O discurso do Biden, uma das frases dele, diz que o mundo está contra Putin. Ou seja, ele tira o Putin do planeta Terra. É um invasor alienígena.
É um ser de outro planeta que invadiu e a Terra deve estar unida contra ele. O Biden usou, o discurso é de 1 hora, ele usou 1/3 do discurso para ser aplaudido por democratas e republicanos. Esse discurso é falando para o mundo, mas em especial para o público interno. Agora, o mais terrível que ele fala é algo que quebra até os fundamentos da OTAN, se a gente for na letra do Tratado do Atlântico Norte de abril de 49. Ele diz o seguinte, que nenhum país da OTAN, falando do entorno da Rússia nesse conflito, nenhum país da OTAN pode ser atacado porque, segundo o artigo 5º, que está todo mundo citando, do artigo do Tratado do Atlântico Norte, nenhum país da OTAN pode ser atacado sem a solidariedade de todos os demais. Então, Putin que não ouse atacar nenhum país da OTAN. Ele repete por 3 vezes essa frase. Na 4ª, ele fala, nenhum território da OTAN pode ser atingido. Espera aí, ele deu um passo a mais. O território faz parte da Constituição, da soberania dos Estados nacionais, a soberania sobre o território, soberania sobre a moeda, governo centralizado é o básico da formação dos Estados nacionais, a soberania de cada Estado sobre o território. Aliás, o artigo 7º do Tratado do Atlântico Norte diz que o território das partes, ele trata como um acordo, como um contrato, então ele está falando em partes, o território das partes é inviolável. Ou seja, cada parte tem autonomia entre si. Agora não. Agora é um território só. A OTAN é um mundo só. A OTAN é uma terra só. E essa terra só não pode ser atacada. É uma quebra do que foi falado na letra do tratado, mas é a explicitação do que representam cada uma das 800 bases que o Fiore falou. Essas bases não estão sob jurisdição dos estados nacionais, do Estado italiano, do Estado alemão, do Estado polonês, enfim, a jurisdição das bases da OTAN são próprias. A base principal da OTAN, que é um pouco acima de Milão, uma base aérea, que fizeram os voos, as decolagens dos F-16 para bombardear Belgrado, em 1999, não estão sob jurisdição e sequer o Estado italiano tem acesso à base, embora ele faça parte da OTAN, porque ali tem segredos militares que são exclusivamente dos Estados Unidos. O que é o orçamento da OTAN? O que é a OTAN? A OTAN a gente sabe, como organograma, o professor Fiore já falou, formado no pós-guerra, uma aliança anticomunista, uma aliança explícita contra a União Soviética para deter o avanço soviético. Mas a OTAN é mais do que isso. A OTAN representa 70% do orçamento bélico do mundo. Dentro da OTAN, 73% do seu orçamento é orçamento bélico norte-americano. São 640 bilhões de dólares ano, com alguma variação. Mas 70% do orçamento bélico do mundo. São 30 países. 165 países têm 30% do orçamento bélico. A OTAN, com isso, tem 12% da população mundial, são 950, 960 milhões de habitantes nesses 30 países, diante de 7 bilhões e meio de habitantes. Então, a OTAN é uma parte pequena de um eixo de dominação do norte do mundo. Eu acho importante explicitar qual é o orçamento e o que representa a OTAN. Quem é o inimigo da OTAN hoje? O chanceler Celso Amorim, numa frase de espírito muito boa, diz que a OTAN foi inventada porque existia um inimigo até 1991. Hoje, a OTAN é que precisa inventar seu inimigo. Inventa. A OTAN, o inimigo da OTAN é o Iraque, é o Afeganistão, são os países que foram destruídos. Hoje é a Rússia e hoje é a China. Por que essa guerra é uma guerra de dimensões mundiais? Porque surge agora, como o Fiore detalhou, a OTAN não é apenas uma aliança militar. Eu não gosto, até não entendo direito esse conceito de guerra híbrida, porque eu acho que desde o Peloponeso todas as guerras são híbridas. Quer dizer, você sempre usou na guerra a política, para pegar o Clausewitz, mas você sempre desqualificou o inimigo de várias formas, você disseminou vírus, você fez vários tipos de doenças e tal, mas a desqualificação do inimigo faz parte constante da guerra. Claro, isso tem um alcance muito maior hoje com as tecnologias virtuais,
mas existe uma OTAN midiática, como a gente está vendo na imprensa do mundo todo, como eu falei, e uma OTAN econômico-financeira. A OTAN econômico-financeira está fazendo uma chantagem pesada contra a Rússia. É possível até que a Rússia ganhe no campo de batalha. É possível, está difícil, mas é possível. Porque não é uma guerra de ocupação, não é uma guerra aérea de bombardeio, é uma invasão, é uma entrada com tropa, com infantaria, num combate dificílimo. O território não é a favor dos russos nessa situação. Mas a OTAN financeira e a OTAN midiática são muito mais poderosas. Nessas duas, o Putin perdeu. O sequestro das reservas russas é algo de uma pirataria, de um roubo inimaginável. Eu conversava outro dia com o Paulo Nogueira Batista, ele falou, eu não entendo, quando a gente fez a moratória no Brasil em 87, a primeira coisa que a gente fez foi segurar as reservas. Por que os russos não fizeram isso? Porque as reservas não dão para segurar, as reservas estão no computador, as reservas estão em Washington, estão em bancos europeus por conta de um clique de computador. Não é como há 35 anos atrás, que as reservas muitas vezes eram físicas até. Não existe uma caixa forte de Patinhas com 640 bilhões de dólares, isso vocês sabem mais do que eu. Uma parte dessas reservas está em ouro na Rússia, outra parte em dólar na Rússia e uma parte em renminbi na moeda chinesa. As consequências de um calote desse tipo podem levar, e essa é a saída regional, pelo menos, e juntamente com uma expulsão da Rússia do sistema SWIFT, que na prática é a expulsão do sistema financeiro internacional, é algo nunca visto antes, é algo nunca feito, quebra a confiabilidade do sistema. Quebra a confiabilidade de um sistema construído há quase 8 décadas, em 44, em Bretton Woods, nas cercanias de Washington. Quebra a confiabilidade de você ter depósitos de países em bancos internacionais. Tudo bem que a gente sabe disso, porque os depósitos da Venezuela já foram sequestrados, assim como os do Irã. Mas um país da dimensão da Rússia ter as suas reservas retidas é algo de uma violência e de uma exposição incrível do sistema internacional. Qual é a confiabilidade que a China vai ter para manter, numa situação de aceleração da guerra comercial, de aceleração da guerra científico-tecnológica, para manter os seus 3 trilhões de reservas em bancos americanos, bancos europeus ao redor do mundo, com fundos fora da China? Qual é o abalo que isso pode ter no sistema? Qual é a confiabilidade que tem não só o Fundo Monetário Internacional, que pode ter os organismos de Bretton Woods, Organização Mundial do Comércio, o BIS, o Bank of International Settlements, o Banco Central, que regulariza as transações interbancárias mundiais. A China tem um sistema próprio de pagamentos internacionais. Enquanto o SWIFT tem 11 mil bancos afiliados, interconectados, o sistema chinês tem 1.208. 1.208 que negociam na moeda chinesa. Isso não quer dizer que o dólar está em questão, mas quer dizer que o dólar está sendo uma importantíssima arma, talvez mais do que o Sukhoi 34, aquele mega avião de caça bombardeio mais moderno do mundo. O dólar, como expressão, materialização monetária, contábil, explícita, simbólica, política, o que for, do poderio, do armamento pesado colocado contra a Rússia, do que as armas convencionais. Essa OTAN financeira, essa situação que pode provocar um desarranjo maior do que a gente viveu na pandemia. Nós estamos saindo de uma pandemia, com sérios problemas logísticos de transporte no comércio internacional, nos portos. Isso está sendo reconsertado, reacertado agora. A alta no preço do petróleo, a quebra de fornecimento, não a quebra, mas a queda de fornecimento de gás para a Alemanha, e como vocês estão lendo em todo lugar, vocês sabem, 60% do fornecimento de gás da Alemanha é gás russo, pode acarretar abalos em cadeia no mundo inteiro. Gente, vamos pegar um número simples. O petróleo estava em torno de $70 em dezembro. Hoje bateu 125, chegou perto de 125. A Rússia diz, o Putin falou hoje, ontem, que pode chegar a 300.
Não sei se é exagero. Em 2007, o Brent chegou a $148 o barril. Pode chegar, pode subir mais? Pode. Qual vai ser o impacto para os alimentos, para o preço de tudo no mundo, como efeito multiplicador do preço do petróleo, para os transportes e para tudo o mais. Por isso, essa guerra é de repercussões globais. Então, não vou discutir se vai deflagrar uma terceira guerra mundial no sentido de você ter dezenas de países envolvidos no campo de batalha. O campo de batalha agora é representado por um fluxo de dinheiro, de informações, muito mais maleável e complicado do que o acompanhamento que a gente faz, e a gente fazia em batalhas, em guerras, os mapas da Segunda Guerra. Por isso que eu não vou discutir o movimento de tropas, até porque eu não sei, eu começo a ver, foi derrubado um avião russo, foi explodida uma usina não sei do que na Ucrânia, tal. Eu não estou entrando aqui. A repercussão é muito maior e muito mais complexa, muito mais flexível. Essa é uma guerra flexível. Essa é uma guerra que se espalhou rapidamente pelo mundo. O que os Estados Unidos, o que a OTAN quer com essa funda no sentido de armamento, com essa brutalidade que começa no discurso do Biden, que passa pela Economist, mas se reproduz no mundo inteiro, na mídia, no sistema financeiro e tal. É não apenas derrotar a Rússia, mas impor uma derrota humilhante. Não é uma derrota por 2-1, talvez muito mais do que uma derrota por 7-1 para a Rússia. É uma derrota para quebrar a espinha do país, para inviabilizar o país. A russofobia no mundo é expressão disso. Quer dizer, é um absurdo, vocês estão vendo, todo mundo está escandalizado. Cancela o festival de Dostoiévski na Itália, cancela o festival de gatos, o gato russo não pode vir mais. A FIFA, essa organização filantrópica, vai proibir a Rússia de participar da Copa naquela democracia no Catar. Um festival de cine russo que acontece todo ano aqui em São Paulo, o Cine Sesc cancela. E por aí vai. Já vamos ter russo sendo perseguido com um pedaço de pau nas ruas da Europa. Talvez em outros lugares do mundo. Então, a derrota tem que ser humilhante. E aqui, eu quero ver qual é a solução. Eu vou caminhando aqui para os meus 20 minutos. O que acontece quando um império tenta esmagar um ex-império de forma humilhante? Que exemplo histórico a gente tem? Eu me lembro do Keynes. Não do Keynes da teoria geral, mas do Keynes, do jovem Keynes, com 30 e poucos anos, participando em Versalhes como integrante da equipe britânica, da delegação britânica que estava negociando a rendição alemã em Versalhes. A negociação durou vários meses. Eram delegações imensas, vendo cada pedaço, cada detalhe, como é que isso ia sendo feito, como é que ia sendo feita a rendição. O Brasil participou lateralmente. O Keynes sai no meio, pede desligamento da sua delegação, absolutamente escandalizado, e sai para escrever um libelo. O libelo, acho que vocês todos conhecem, é um livrinho pequeno que está nas redes, que é As Consequências Econômicas da Paz. O título é absolutamente genial, porque ele tinha acabado de sair do maior conflito militar até então, da guerra de trincheiras, daquele morticínio que foi Verdun e no Somme, da guerra com gás mostarda, com aviação, com a metralhadora, com os canhões Krupp, com o uso num grande conflito do tanque de guerra, ou seja, daquele conflito terrível. O Keynes não está falando das consequências econômicas da guerra, ele está falando das consequências econômicas da paz. E o problema vai ser como vai ser construída a paz ao fim do conflito entre Rússia e OTAN, porque é disso que se trata. O Keynes faz um apanhado geral de como a Alemanha ia ser penalizada com dívidas e indenizações impagáveis, fornecimento de não sei quanto % da sua produção de carvão, de ferro, da sua siderúrgica, da sua indústria e tal, iria ser entregue para os vencedores, em especial a Inglaterra e a França. Nota de rodapé, a Itália fica indignada porque a parte que lhe cabe no butim é muito menor do que ela esperava nessa guerra em que ela estava contra a Alemanha. E o Keynes antevê, no seu livro, que não iria dar boa coisa. O que o Fiore falou, o que o derrotado de hoje
vai fazer amanhã. No caso da Rússia, a derrota, a humilhação está se construindo agora. É uma humilhação que chega às raias da discriminação étnica, cultural, enfim. E a gente está assistindo ao vivo e a cores como coisa normal, como um discurso do Rotary que eu falei aqui do Biden. Então, essa disputa, que tem sido uma boia de salvação para lideranças enfraquecidas, como o Biden, que está com a corda no pescoço para as eleições de meio termo, de meio de mandato em novembro, que vai perder as eleições e que tenta... A guerra foi uma boia de salvação. Eu vejo o Boris Johnson dando entrevista na Estônia, falando que o que nós fizemos não é menos OTAN, é more NATO, como se fosse um garoto de colégio impaciente. Nada contra os garotos de colégio, aliás, eu estou ofendendo os garotos de colégio, mas aquela figura, aquele cabelo absolutamente atabalhoado, ele que está envolto num escândalo, que só não saiu do governo corrido pela incompetência do Labour Party, ele é aplaudido pelos trabalhistas, porque ele fala more NATO, uma boia de salvação para ele, um alento para o Macron, que enfrenta eleições mês que vem, acossado pela direita, pela Pécresse, pela Marine Le Pen e pelo Zemmour. É uma boia de salvação para uma liderança fraca, uma persona que chega agora, em 8 de dezembro, mais ou menos no dia, na data que a Rússia estacionou suas tropas nas bordas da Ucrânia, que Olaf Scholz, né, com a sombra de talvez a maior liderança da última década na Europa, conservadora, tal, mas como liderança que é Angela Merkel, que estava sentada, que comandava, ou seja, está no maior país que quase controla o Banco Central Europeu, que tem o maior controle sobre o euro. Isso para colocar no alto uma figura como o Zelensky, que é um comediante, mas é mais do que isso. Me parece um quadro formado, bem formado, oriundo de um golpe, um país que tem um partido comunista na ilegalidade, opositores na cadeia, grupos neonazistas aí à solta, como a gente não sabe. Esse é o país que é exaltado pelo Biden como uma democracia liberal, em que vai lá no Congresso americano, no dia do discurso, está lá a embaixatriz da Ucrânia chorando e aqueles parlamentares americanos, deputados, senadores infantilizados com uma bandeirinha da Ucrânia, como eu ia quando era moleque, nos tempos da ditadura, no desfile de 7 de setembro, agitar a bandeirinha da Ucrânia e chorar pelos mortos. A gente chora pelos mortos, mas eles não choraram pelos outros mortos de Kosovo, do Iraque, nada. Eu quero finalizar o seguinte: o Fantástico ontem apresentou uma entrevista com o que eles chamam de um dos maiores intelectuais do mundo, aquele israelense Yuval Harari, que diz que desde a Segunda Guerra Mundial nunca assistiu uma guerra tão violenta, um país invadindo o outro como esse. Essa narrativa, quando os meios de comunicação, mas a Globo aqui no Brasil, reclama das fake news, do gabinete do ódio, isso é muito mais do que o gabinete do ódio. A entrevista do Yuval Harari, quem viu, é um escândalo em termos de mentira, em termos de criar uma realidade paralela. Essa guerra, ela vai reposicionar o mundo, vai recolocar as fronteiras. Eu não sei o quanto vai mudar, o que é que vai mudar, depende de como for construída esse acordo final. A Rússia, hoje à tarde, colocou os seus termos para o cessar-fogo, que são os mesmos termos que o Putin vem falando, mutando um pouco, ajustando aqui e ali, desde a Conferência de Munique de 2007, aludida pelo professor Fiore. É a manutenção da soberania dos dois territórios lá no leste da Ucrânia, me foge no Donbas, gente, me deu branco, eu falo toda hora dele, a possessão da Crimeia, mas em especial a neutralidade da Ucrânia. Com isso cessa-se fogo,
acabam-se as batalhas, voltam as tropas para casa e resolve-se a parada. É isso que não se quer. A principal demanda é Lugansk e Donetsk. O principal trunfo do Ocidente, entre muitas aspas, porque nós somos Ocidente, mas temos pele mais escura, como naquela cena do filme Bacurau, quando aquele casal de americanos, aquele casal de brasileiros está conversando numa mesa de fazenda com os americanos que vão a Bacurau brincar de jogos de guerra para matar os camponeses, o pessoal que vive lá, e os brasileiros falam: eles podem morrer, vocês podem atirar neles, porque eles não são brancos como nós, né? E os americanos, os gringos viram: brancos, mas vocês não são brancos. Então, nós não somos brancos, mas estamos aí no cadinho do Ocidente. Mas tudo vai depender de como o Ocidente, o eufemismo para a OTAN, para o Império, vai negociar essa paz. Senão a gente vai ter uma reedição do Keynes, talvez piorada. É isso, gente. Obrigado, fico por aqui. Muito obrigado, Marigoni. Bom, com as duas exposições, eu estou abrindo algumas intervenções, não vão poder ser muitas, porque a gente já está há um bom tempo na nossa conferência, na nossa conversa aqui. Eu vou pedir que as pessoas, para se inscreverem, preferencialmente, entrem lá embaixo na página em reações, e levantem a mão. Primeira pessoa já inscrita, então, o Sérgio Mileto. Boa Sérgio, noite. com você. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Fiore e Marigoni, por essa aula maravilhosa. Por coincidência, antes desta aula, eu estava vendo a gravação de um áudio de um companheiro nosso, da Lampime Equador, Pedro Paes, que foi ministro da Economia e um dos grandes articuladores da CAICA, que foi a comissão que negociou a dívida externa do Equador, e ele estava falando, como ele sempre fala, ele foi um dos principais atores da Unasul, de uma nova arquitetura financeira internacional. Coisa já tentada no passado, quando se fortaleceu a Unasul, ficamos no meio do caminho, me parece, talvez o Vicente possa falar melhor sobre isso. O Brasil foi meio reticente ao fortalecimento da Unasul, e inclusive o Banco dos BRICS também, o Brasil foi, na época, meio reticente na formação do Banco dos BRICS. A minha questão, são duas questões. Uma é na questão econômica, como o professor falou, hoje a guerra é geoeconômica, não é mais geopolítica, né? Qual é a chance de sairmos de uma mudança de padrão internacional? Não está aí uma grande oportunidade? E a outra questão, me parece que é a lição. Eu li alguma coisa de que a Rússia, nos últimos 10 anos, enquanto estava tentando pelas vias diplomáticas fazer essa contenção, foi se preparando para um boicote e para a produção. Então, conseguiu uma autonomia industrial, militar, como nunca, e avançou. E aí nós somos um país que e principalmente a partir de 94, veio num processo de destruição total da nossa indústria. Hoje nós somos praticamente meros aplicadores do conhecimento e deixamos de desenvolver conhecimento aplicado, né, na nossa indústria. Não seria também este um momento para nós no Brasil e América Latina, falando como membro da Lampime, né, podermos trabalhar na busca de uma real autonomia da nossa região, utilizando os nossos recursos naturais, prioritariamente a favor do desenvolvimento da nossa indústria. Então, qual é a oportunidade que a gente pode estar enxergando para a nossa região? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Carlos Fonseca. Sim, dá para ouvir aí? Sim. Obrigado, boa noite. Eu estou aqui falando um pouco de longe aqui, eu estou aqui na Áustria, então aqui já é bem tarde aqui.
mas eu fiz questão de assistir aí as falas, né? Que me pareceram bastante interessantes. Eu queria fazer só umas observações rápidas, que me parecem que, enfim, talvez possam complementar os raciocínios aí do professor Marigoni, do professor Fiore. Me chama a atenção, pensando no médio e longo prazo, né? E as consequências possíveis aí desse conflito. E eu vejo alguns aspectos, algumas questões que talvez mereçam ser acompanhadas mais de perto. Enfim, eu queria depois a opinião dos nossos professores, né? Uma primeira questão que eu acho que é importante a gente acompanhar é essa questão do isolamento da Rússia agora e no pós-guerra, porque eu acho que esse isolamento ele não vai diminuir necessariamente com o fim da guerra, né? Se a gente observa que a votação da resolução lá na Assembleia Geral da ONU, essa resolução que foi votada agora, alguns dias atrás, dos 193 votos que foram dados, né, na votação da resolução, foram 141 votos a favor da resolução que condena a Rússia, 35 abstenções e apenas 5 votos contra, né? Sendo que esses 5 votos são a própria Rússia, a Eritreia, a Coreia do Norte, a Síria e a Bielorrússia. Então, me chama a atenção, por exemplo, que países como China, como Cuba, como Nicarágua e como Venezuela, por exemplo, tenham se abstido. Eu acho que é um fato interessante de se levar em conta aqui. Enfim, não sei exatamente quais são as implicações disso, mas eu acho que isso vai ter aí algum impacto que talvez mereça ser observado e levado em conta como consequência desse episódio agora, dessa guerra, né? A Rússia, para dar aqui um dado, a Rússia hoje preside pelo menos 2 entidades internacionais, o Conselho do Ártico e a Intosai, que é uma entidade internacional que congrega TCUs, Tribunais de Contas, né? E a Rússia voluntariamente se retirou dessas duas entidades porque ela acha que não tem condições de presidir essas entidades agora, temporariamente, em função desse episódio. Eu acho que isso dá um pouco uma ideia aí de isolamento que eu acho que vai continuar e que pode ter consequências, né? Internamente, na Rússia, uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar de todas essas cenas que a gente vê na televisão de protestos contra o Putin e tal, as pesquisas mais recentes feitas na Rússia, no final de fevereiro, já depois do início da guerra, dão os números que eu tenho aqui, né, pesquisas feitas entre 25 e 27 de fevereiro, 68% a favor da decisão russa de invadir a Ucrânia, 27% só contra, e um crescimento na aprovação do Putin, que está agora, segundo essas pesquisas aqui que eu tive acesso, em 71%. Então, contrariamente ao que se diz, há um apoio ao Putin internamente. Agora, um fato que não se leva em conta, até porque isso não estava ainda acontecendo, é que o número de mortes do lado dos russos está sendo muito maior do que o que se esperava, né? O que os próprios russos esperavam. Os dados oficiais do Ministério da Defesa russo, que saíram ontem, se não me engano, referentes à primeira semana da guerra, já fala de 500 mortos e 1.500 feridos, que é um número muito maior do que se imaginava e é possivelmente um número subestimado. Então, acho que aí também tem uma questão, ou seja, até que ponto essa aprovação do Putin vai se manter internamente na Rússia e se a aprovação do Putin cai na Rússia, quais são as consequências disso? Ou seja, um país que vai se isolar muito externamente e que internamente tem uma liderança que pode vir a ser questionada em função dessas mortes, né? Um terceiro aspecto importante, eu acho, são as consequências para a própria União Europeia, né? Até que ponto essa crise vai fortalecer
a União Europeia e vai, eventualmente, aumentar ou incrementar o apoio para adesões novas, né? Tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, é que anteontem, se não me engano, Bulgária, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Hungria e Polônia apresentaram uma moção na Comissão Europeia em favor da adesão, do início do processo de adesão da Ucrânia. Isso é uma iniciativa bastante interessante e inédita, né? Porque, como vocês devem saber, os países que estão há muito mais tempo pedindo adesão na União Europeia, na verdade, são os países dos Balcãs. E a adesão dos países dos Balcãs não conseguiu angariar esse apoio todo. O fato dessa guerra está fazendo com que países que sempre foram muito reticentes com a entrada de novos membros agora estão apoiando a entrada de um país como a Ucrânia, que sequer tinha sido cogitada para ser membro da União Europeia até agora, né? Então, é uma questão interessante a gente acompanhar. Oi? Procura abreviar um pouco, por favor. Não, desculpa. Enfim, então, apenas que impacto isso pode ter para a União Europeia em termos de adesões para a União Europeia. E uma última questão, eu acho, que é a própria OTAN, né? Até que ponto essa guerra pode ter impactos para a OTAN e que tipo de impacto pode ter essa guerra na OTAN. Não sei se vocês lembram disso, mas ano passado o presidente Macron falava que a OTAN estava vivendo uma espécie de morte cerebral. Ele usou essa expressão de morte cerebral para falar da OTAN. A OTAN era uma entidade que estava letárgica, etc., etc. Como o professor Fiore falou, essa guerra deu uma acordada na OTAN. Então, até que ponto isso pode fortalecer, entre aspas, a OTAN e tirar a OTAN dessa letargia? E aí, quais seriam as consequências disso em relação à Rússia, uma Rússia isolada e com uma liderança interna que pode estar questionada ou não, né? Eu acho que era mais ou menos isso o raciocínio. Desculpa aí se eu falei muito. Obrigado. Obrigado, Carlos. Tadeu. Oi, muito obrigado. Primeiro, quero cumprimentar primeiro a promoção, né, dessa mesa, e depois eu cumprimentar o professor Fiore, o professor Maringoni, pelas exposições. Eu vou ser bem rápido. Quero trazer as reflexões para o plano doméstico nosso aqui da América Latina. A crise dos mísseis russos, mísseis em Cuba, em 61, levou quando foi feito, né, o acordo ali de repartição de áreas de influência, tal como terá que ser feito agora, né, levou a uma hegemonia absoluta dos Estados Unidos sobre a América Latina. Nós tínhamos, alguns anos antes, né, pouquíssimos anos antes, tido a Revolução Cubana, era um período de Guerra Fria, e isso foi também, né, com o entendimento entre Rússia e Estados Unidos, na verdade, Estados Unidos e União Soviética, naquele momento, a expansão norte-americana, né, o estadunidense pela América Latina foi fantástica. E nós tivemos 13 dos 20 países, né, mais ou menos isso, 18, né, agora me fugiu o número, mas, de qualquer maneira, foram 13 ditaduras que ocorreram na sequência, né? Nós temos, agora, na América Latina, um momento de, vamos dizer assim, da possibilidade da retomada de governos de centro-esquerda, né? Inclusive no Brasil, com a possibilidade do Lula ganhar as eleições. Eu fico muito preocupado com isso, e, a não ser o Eugênio de Freitas, que num artigo, acho que umas 2 semanas antes de começar a guerra, levantou essa questão na Folha de São Paulo, eu não vi mais ninguém fazendo a reflexão, né, de quais serão,
o rescaldo desse conflito, além das questões econômicas, né, do reajuste internacional, mas mais perto de nós aqui, quais os riscos que nós estamos correndo e o que vocês anteveem como consequências. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, Tadeu. Não tem ninguém inscrito, eu queria só levantar, também para provocar, então, as falas finais do Maringoni e do professor Fiore, perguntando como é que vocês veem a futura posição dos BRICS nesse processo, à medida em que os BRICS, historicamente, por um lado, envolvem uma parcela importantíssima da população mundial, mas, por outro lado, cria uma contradição importante para a hegemonia do dólar. A segunda questão que eu queria rapidamente colocar casa com o que o Tadeu levantou, que é o fato de que uma eventual postura futura, a depender das eleições que vão ocorrer no Brasil, na Colômbia, o avanço de discussões na América do Sul, referente a uma postura do chamado não alinhamento ativo, e que envolve um processo de integração sul-americana, por um lado, e, por outro lado, a volta, o fortalecimento de relações sul-sul. Pergunto isto porque ambas as questões, os BRICS e uma eventual diplomacia e diplomacia econômica, inclusive, sul-sul, num processo de retomada de integração sul-americana, eles acabam colocando a questão da hegemonia americana sobre a região na berlinda. E, por último, eu queria que vocês considerassem um pouco a questão da dependência que não só a União Europeia tem com relação aos países em conflito, no que diz respeito à questão energética, mas também a questão alimentar, que o Fiore já abordou um pouco, mas também para os insumos alimentares que levam a países como o Brasil, por exemplo, não ter fontes alternativas, pelo menos não num prazo razoável, para as próximas safras, fontes alternativas de insumos agrícolas. Ou seja, esse quadro tem implicações sobre nós, tem implicações sobre a América do Sul bastante importantes. Eu queria que vocês fizessem algumas considerações sobre isso. Não tem ninguém inscrito, então eu vou pedir já são 21h45, eu vou pedir para vocês fazerem suas falas de encerramento. Só que eu vou inverter agora. Vou primeiro colocar o Maringoni na sequência. Uma pergunta rápida, Gamal. Você tem também? Então vai lá, Liste. Eu tinha uma pergunta rápida, é o seguinte. Tudo bem. Para o Fiore e o Maringoni, eu li no jornal que a OTAN está construindo na Polônia uma base militar a 300 quilômetros do território russo e a 1.200 quilômetros de Moscou. Eu achei isso gravíssimo. Eu não vi Putin reclamar isso. Ele focou na Ucrânia, terá suas razões históricas, mas eu acho que o Fiore falou isso, muita gente achou que ele ia anexar as duas províncias separatistas e dar um recado para a OTAN, para o mundo, um recado forte. Em vez disso, ele invadiu toda a Ucrânia, uma atitude expansionista, imperialista. Né? É isso que passa para os olhos do mundo. Então, é o seguinte, porque há alguma razão específica para, no dia 24 de fevereiro, ele ter iniciado essa invasão? Me pareceu que ele estava, uma invasão dessa não se faz de uma hora para outra, ele estava preparando há muito tempo.
né? Fez ali todo o jogo de cenas, ir para a fronteira e voltar. Então, essa invasão militar da Ucrânia, a vitória militar me parece certa, mas não vai ser comparada a uma derrota política? Primeira pergunta. A segunda é que a China, com a sua paciência milenar, está esperando os frutos da guerra caírem no seu colo. Ela chegou a falar em negociar a paz e recuou. Aparentemente, não está fazendo nada, está esperando o seu momento. Eu queria que você analisasse um pouco melhor a posição da China nessa guerra. Obrigado, Luiz. Então, passo para o Maringoni para a sua fala final e depois para o Fiore. Maringoni, com você. Bom, gente, assim, eu estou vendo aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 perguntas bastante complexas. Evidentemente, eu não vou conseguir dar conta de tudo. Eu vou fazer um comentário geral tocando em vários dos pontos. Vocês me desculpem, porque senão a minha síntese não chega a tanto. Senão eu iria me prolongar demais aqui. Bom, então, o Sérgio Mileto fala essa questão qual é a chance, se eu entendi bem, da gente ter um programa, um projeto desenvolvimentista aqui no Brasil. É a pergunta que eu me faço também. Eu acho que a gente está diante do imponderável dentro de um parâmetro pessimista. Eu digo o seguinte, eu não acho que as coisas estejam dadas. Eu não sei, não tenho certeza da intensidade de quanto as fronteiras mundiais podem mudar, porque vai depender muito de como vai se dar a negociação pós-conflito. E pós-conflito extremamente complexo como esse. Agora, isso vai depender da luta política. Eu não consigo responder, Sérgio. Você me desculpe, mas eu não consigo. O Carlos coloca aqui algumas questões muito importantes sobre a ONU e sobre a China. Então, vou fazer um comentário geral sobre a China em cima da votação daquela moção contra a Rússia. Os 141 votos pela moção, né, a favor da moção contra a Rússia, 35 abstenções e 5 contra. Não me parece que a posição da China foi ruim aí, não. Me pareceu bastante sensata, até porque esses 35 votos, se a gente for olhar, nesses 35 está Cuba, está a Venezuela, estão vários, eu acho que está o Irã, mas estão mais do que tudo, estão vários países da África que têm investimentos chineses. Seguramente foi uma abstenção ativa que a China construiu. São países muito populosos, a Índia está neles, todos os BRICS estão neles, menos o Brasil. Então, em termos de população mundial, é um mundo isso aqui, não são só 35 países. Eu não fiz a conta, mas só de olhar o nome dos países. Por quê? Porque a China sai dessa votação e recebe tanto o seu chanceler quanto Xi Jinping um chamado do governo ucraniano para atuar como mediador, ou seja, tem diálogo com Moscou, tem diálogo com a Ucrânia. Nenhum país, outro país dessa importância, tem essa prerrogativa, essa possibilidade como a China. Depois, na sexta ou no sábado, Israel também se colocou. Eu não sei o que vai dar essa tratativa, essa tentativa da China, mas se a China conseguir ser a mediadora ou mediadora junto com Israel, vai ser um grande tento, porque é um jogo extremamente difícil aí. Sobre essas pesquisas do Putin, eu não tinha conhecimento. Eu conversei há poucos dias com um diplomata, meu amigo, que serviu durante alguns anos em Moscou, e justamente ele reportava os conflitos ucranianos na embaixada e tal. E eu perguntava qual é a possibilidade do Putin cair. Ele falava, olha, eu não estou com nenhuma informação de cocheira, mas o fato é que o Estado russo controla 52% da população, a Rússia é um país de renda extremamente concentrada, 5% da população, que é uma classe média alta, os ricos russos estão muito descontentes, o russo de Moscou, de São Petersburgo, das grandes cidades, pode ser que esteja, mas a Rússia, ele não usou essa palavra profunda, mas eu estou aqui com uma liberdade poética aqui, dizendo a Rússia do interior melhorou de vida com o Putin em relação aos anos Yeltsin. Então, sabe o sacrifício que teve, sabe o que melhorou, e eu imagino que isso se casa, Carlos, com esse relato que você traz aqui das pesquisas. Eu quero só falar uma coisa sobre o ONU a mais. Quando eu estou falando de brutalidade, de estupidez, enfim, de falta total de civilidade,
Aquele episódio em que o chanceler Sérgio Lavrov vai falar, acho que um pouco antes dessa Assembleia, ele está por videoconferência, e diplomatas do mundo inteiro se levantam e viram as costas, como se fosse uma claque de auditório, isso é inaceitável, inadmissível no mundo diplomático. A delegação brasileira permaneceu e foi abertamente criticada por Sardenberg, por aquele outro Jorge Pontual. A delegação brasileira fez a posição correta. O que quer dizer quando um diplomata vira as costas? Que não tem diálogo, não tem negociação, não tem acordo, é guerra. Isso é um dos pontos assim reveladores também de como a OTAN na diplomacia atua. É preciso ver que o perigo na Ucrânia da construção da sua filiação à OTAN foi colocado na Constituição de 2019, como vocês viram aí nos meios noticiosos de todo o mundo. O Tadeu faz esse paralelo, mais uma vez, aqui sobre a questão do Lula, aqui com Cuba em 62. Eu também não sei te responder, porque acho que isso depende da luta política, depende do desfecho, depende de como o Lula, se ganhar, se a gente conseguir ganhar essas eleições. Enfim, existe um século daqui até as eleições, existe um tempo histórico que se acelerou na guerra, mas existe um tempo histórico, por ser acelerado, extremamente, como é que eu digo, denso até as eleições, e a gente vai ter que ver como é que vai estar essa reviravolta, não só aqui, mas no mundo. O Granado, os BRICS, as relações Sul-Sul, é preciso ver como é que vai ficar o Brasil nos BRICS com esse descolamento nessa votação, mas acredito que não vai ter problema. O problema nos BRICS vai ser a Rússia, em especial. Uma questão alimentar, tal, deixo para o Fiore também, que o List, por último, a questão da Polônia. List, não sei se você se lembra, quando a Hillary Clinton disputou a Convenção Democrata em 2016 contra o Obama, um dos pontos do seu programa para atiçar e atrair os falcões democratas e republicanos era colocar bases na Polônia. Esse projeto é um projeto democrata que tem alguns anos, eu acho perigosíssimo. Nenhum governo americano, nem o Obama, nem o Trump não iria fazer isso. Se o Biden fizer, é outra provocação de grande monta. Vamos ver como é que vai ser a questão, como é que vai ficar. Sobre a China também eu não vou responder, o Fiore tem muito mais competência que eu para falar sobre isso. Eu quero agradecer novamente todas e todos vocês, dizer da minha satisfação, minha alegria de estar aqui, mais uma vez da honra de estar ao lado do professor Fiore, que eu sou assim, a gente não fala muito, eu sou fã dele, mas mais do que leitor, porque ele acaba lendo tudo, ou quase tudo que ele escreve. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Maringoni. Obrigado mesmo. Passo, então, fazer a fala final, professor Fiore. Eu tenho a impressão que, pelo adiantado da hora, tanto para vocês quanto para mim também, eu vou fazer, não provavelmente resposta, porque são considerações que foram tecidas aqui, todas extremamente oportunas, algumas delas sem, não tem propriamente uma resposta, né? Mas, enfim, eu tomo assim o comentário primeiro do Sérgio Millet sobre a mudança monetária, né? Só porque eu acho que chama a atenção, porque esses processos de mutação sistêmica, não é? Seja a famosa crise de hegemonia, essas coisas assim, até mudanças de sistema monetário, são coisas muito lentas, muito difíceis, extremamente complexas. Eu quase diria, usando uma palavra que, enfim, também já gasta, que a mudança de hegemonia é mais fácil que a mudança de moeda, não é? De referência internacional. Na verdade, o sistema interestatal capitalista só teve duas moedas de referência até hoje, a libra e o dólar, não é? E toda tentativa você pode fazer tentativas de superar tecnologicamente, os anglo-saxões, os japoneses superaram, os chineses estão superando, sei lá, blá, 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 né? Do ponto de vista de armamento, blá, blá, né? Tem uma coisa que, digamos assim, é uma espécie de
o coração da história, que é a tal da moeda e o sistema financeiro. Mesmo hoje, nessa crise toda, e mesmo depois da crise de 2008, a participação do dólar nos negócios internacionais aumentou, mesmo depois da crise de 2008. Hoje, eu acho que entre 80% e 90% dos negócios do mundo passam, de alguma forma, pelo sistema financeiro americano e pela moeda americana. Não é? E, portanto, você ser marginado disso, isso significa, sem dúvida, foi o que eu tentei falar até, não é? Que as demais potências, ou pelo menos aquelas que têm alguma ambição, né? No caso a China, tá certo? Muito mais que a Rússia, que é uma economia relativamente fraca, não é? Você observa, né? Há muito tempo que eles observam, há muito tempo que eles sabem qual é o poder que significa ter o dólar. Mas não é uma coisa que eles possam enfrentar, nem que seja o caso de enfrentar, né? Enquanto o jogo capitalista da participação da China, da Rússia na economia global capitalista, enfim, eles estão no jogo. Tá certo? Acho que essa guerra e esse pacotaço é como se os americanos, que é uma coisa que na guerra cibernética todos os que dispõem dos instrumentos os russos têm, um poder muito grande na coisa cibernética. Eles guardam muito de usar os instrumentos que têm, porque no momento que você usa, ele está gasto. Não é? Eu tenho a impressão, e foi isso que eu tentei levantar na minha fala, né, que acho que a ira, o ódio, a possibilidade de você ter uma potência militar, não é, que arbitre. Isso aconteceu em 2015, quando a Rússia entrou na guerra da Síria, tá certo? E entrou com eficácia, né, e eliminou o inimigo comum, que era o tal do Estado Islâmico, e manteve o Assad, não é? E isso aí, ali foi o momento onde apareceu essa possibilidade de ter uma potência militar que arbitra igual com os Estados Unidos. E, no caso, supostamente, combatendo o mesmo inimigo que os Estados Unidos. Tá certo? Agora é a oportunidade que eles vêm com uma espécie de um ódio absoluto para destruir essa possibilidade de ter um outro árbitro militarmente competente de dizer o que é o bem e o que é o mal, e punir o mal. Isso é intolerável. Isso é, digamos assim, eu acho que e a mesma coisa, essa ideia de você ter a moeda. Não? Então, o ataque é muito violento e no desejo de liquidar, arrasar com a Rússia de uma vez, coisa que eles não conseguiram fazer em 90, é como se eles explicitassem as armas que eles tinham e que não seria prudente explicitar. Tá certo? Quer dizer, os meus colegas, desde que a gente publicou o livro Poder e Dinheiro na década de 90, batemos nessa técnica. Isso é uma coisa acadêmica, isso é uma coisa de professor, da relação da moeda, a moeda e o poder, e tarará, 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 tá certo? Mas isso é uma coisa que ninguém está dando a menor bola para meia dúzia de professores que dizem isso. Outra coisa é, de repente, o mundo inteiro e, em particular, frente à China, eles exporem, né, a natureza absolutamente agressiva do manejo da moeda de referência internacional. Isso todo mundo aprendeu. Só, como eu disse na minha fala, só as pessoas mais ideológicas, absolutamente antas, não aprenderam. Esse senhor Guedes aqui, por exemplo, nunca vai aprender, pobre. Isso aí não tem possibilidade. Né? Se formou, tem aquela cabeça assim, da teoria econômica liberal, você não consegue ver que o mundo é isso aí. Só que ele é sempre isso, não é só na guerra, não. Na guerra é que a coisa se adensa, se intensifica, tá certo? Se agrava. Não seria prudente você congelar as reservas de uma outra potência. Você pode fazer isso com a Venezuela, você pode fazer isso com o Irã. Não é prudente você fazer isso com uma outra potência atômica. Né? Com isso, você desvelou, tá certo, as pessoas um pouco mais atentas às regras do jogo da economia capitalista e da moeda. Tá certo? É como se 100 anos de discussões acadêmicas foram resumidas em uma semana. Ponto. Só cego não viu, ou não está vendo o que está acontecendo. Agora, os efeitos também haverá que ver. Nunca aconteceu isso. Nunca ninguém sancionou dessa maneira, nunca congelaram as reservas estrangeiras, congelaram do Irã, da Venezuela, tá, que vão aí resistindo do jeito que podem, tarará, tarará.
Mas agora não, agora você está congelando uma economia, um país da extensão da Rússia, uma economia que não é a maior nem a mais rica, mas é de grande grau de complexidade. E uma potência que é a segunda maior potência nuclear do mundo, com armamentos que são superiores aos norte-americanos. Então, é muito perigoso você estrangular. De certa maneira, nesse momento já está começando um pouco a divisão dos europeus com os americanos, porque quem está segurando o bloqueio do petróleo russo ainda são os alemães, talvez os franceses. O Blinken, o Biden, enfim, os democratas, entende? Eles estão querendo estrangular a coisa energética russa, mesmo que arrebente com a Europa. Eles estão a fim de destruir a Rússia, e isso o outro disse. Eu creio que ontem, sei lá, que o Putin fez uma entrevista onde ele disse: esse tipo de sanção que estamos fazendo é uma declaração de guerra. Tá certo? E você levar o cara ao estrangulamento só tem uma resposta para quem tem potência nuclear, tem que ser absolutamente ensandecido para fazer uma coisa dessas. Agora vejam, atenção, hoje à tarde, agora, acabei de ver. Até agora ainda não tinha acontecido, acabei de ler. Tá certo? Que o porta-voz da presidência do Biden, o Plisk, sei lá como é o nome dele, não é? Acabou de fazer a primeira sinalização. Se a China não respeitar as sanções contra a Rússia, será punida também. Então, se os caras estão a fim de abrir isso nesse nível, bom, aí realmente a guerra da Ucrânia, aí a gente vai ter que conversar de novo outro dia, que agora é melhor a gente tomar um copinho de vinho e esquecer. Que aí a coisa vai escalar. Que aí, se você quiser estrangular economicamente, financeiramente a China também, bom, aí realmente você está pedindo para provocar, induzir uma reação militar de proporções, porque no limite, essa guerra econômica que os caras levaram agora à enésima potência, o cara avisou, é uma declaração de guerra. Se você não tem a moeda e as finanças para responder à guerra econômica que estão fazendo, como é que você acha que alguém estrangulado responderá? Bom, aí começa a sair da Ucrânia, a gente marca outra conversa outro dia. Eu agradeço a vocês, foi um prazer conhecê-los, entende? E até breve. Até breve. Muito obrigado, professor Fiore, muito obrigado, Marigoni. Eu passo, já dado o adiantado da hora, para o Vicente Trevas fazer o encerramento da nossa atividade. Vicente, com você. É só um agradecimento muito forte ao professor Fiore, ao Marigoni, e dizer que nós já temos aí um pré-agendamento, né? Eu acho que 15 dias e 3 semanas é o tempo suficiente para ter algumas das indicações aqui sugeridas nesse final de fala dos nossos 2 expositores. Muito obrigado a todos. Nós gravamos, estará disponível no YouTube e no site da nossa instituição. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos.